Fala, galera! Você sabe os princípios do uso e da ocupação do solo? Não? Querem aprender? Fiquem com a gente que nós iremos descrever os princípios do uso e da ocupação do solo, tá bom? Vamos lá, galera! Uso e ocupação do solo. O que é isso, professor? Por que eu tenho que estudar isso? Nós temos que estudar o uso e a ocupação do solo para nós entendermos como esses problemas que acontecem com fenômenos naturais de enchente, inundação, deslizamento, isso tem causado morte na sociedade, principalmente no Brasil, na época do verão. Entra ano e sai ano, todo verão é aquela mesmas notícias, são as mesmas notícias, as tragédias, deslizamentos de terra, morrendo gente. Para isso, nós já sabemos o motivo, dos nossos relevos, já aprendemos isso aí. Agora nós temos que entender o porquê que as pessoas e porquê que a população está ocupando essas áreas. Para nós entendermos o porquê que a população ocupa essa área, nós temos que voltar um pouco no tempo e começar a entender como foi esse processo de urbanização e também como foi criado os marcos regulatórios e fiscalizatórios para que evitem novas tragédias de ocupação irregular do solo. Para isso, preparei a aula de hoje para falar dos princípios de ocupação do solo e entender como a população chegou a ocupar essas áreas de risco, tá bem? Vamos lá. Olhando aqui, uso e ocupação do solo, nós vamos fazer uma cronologia e entender que foi na Constituição de 88, pela primeira vez, à luz do direito, que coloca o tal de urbanização ou a tal de urbanização como garantia e direito de todo cidadão brasileiro. Então, na Constituição de 88, começa, primeira vez, à luz do direito, estabelecer regras, normas, diretrizes, direitos que nós temos que ter com a urbanização. Pressionada por um movimento social que acontece décadas antes. Como assim, professor? A Constituição foi em 88, mas pressionados em que década? Na década de 50, para vocês terem noção, a maior parte da população brasileira ainda vivia no campo. Essa população que vivia no campo não tinha pressão política sobre a urbanização. As cidades estavam a mil maravilhas. Porém, já na década seguinte, na década de 60, o Brasil já tinha a maior parcela da sua população vivendo nos grandes centros. E aí, quando essa parcela chega nos grandes centros e encontra os grandes centros despreparados de infraestrutura, sem nada a oferecer de benefício, pelo contrário, nós encontramos cidades despreparadas e ali começa a ocupação indevida. Essa ocupação indevida e mais ainda a falta de moradias para essa imensa população que vem do campo, começa a ser criados movimentos sociais. E isso mesmo, nós chamamos de sociedade civil organizada. Vão criar movimentos que vão pressionar os órgãos públicos, principalmente os políticos, para a questão urbana, para a melhoria das cidades, para a melhoria da habitação do povo brasileiro. Então, a Constituição de 88, ela recebe esses anseios da população que nas décadas anteriores começam a entrar nas cidades e começam a perceber problemas urbanos. Então, a Constituição é criada e com esse princípio, pela expressão da população em melhores condições de vida. E aí, a Constituinte coloca um artigo específico de urbanização. Foi muito bem, porque a partir daí, colocando na Constituição, vão surgir novas diretrizes, novas regras para fiscalização e ordenamento do espaço urbano brasileiro. Como, por exemplo, o Estatuto das Cidades em 2001. O Estatuto das Cidades em 2001 é também uma resposta social, política, para esses problemas urbanos, onde no Estatuto das Cidades fica estabelecido normas, regras, diretrizes do uso e ocupação do solo. Como assim, professor? Através do plano diretor. O plano diretor, todo município acima de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor. E nesse plano diretor fica estabelecido qual a função da cidade, o que a cidade tem faltando, o que ela tem de melhor, o que ela tem de pior, o que ela pode melhorar, aonde ela tem que fazer suas melhorias, a fiscalização. Quais são as atividades desenvolvidas em cada bairro, em cada região, em cada espaço urbano?
como espaços de moradia, espaços industriais, espaços de lazer, espaços de comércio, e essas atividades têm que ficar estabelecidas no plano diretor. Também aparece no plano diretor o parcelamento do solo. Que é isso, professor, parcelamento do solo? O solo dividido. Nós sabemos que o espaço urbano ele é bem mais caro do que o espaço rural. Se nós pegarmos 1 km² do campo e 1 km² da cidade, da zona urbana, o quilômetro quadrado da zona urbana é muito, infinitamente mais caro do que o quilômetro quadrado da zona rural. Por que que o espaço urbano é mais caro? O espaço urbano ele vai ser mais caro porque ele é contemplado de benefícios sociais. O espaço urbano ele pode ser mais caro, ele se torna mais caro se ele está bem localizado. E essa bem localização se está perto de postos de saúde, de segurança, de escolas, de transporte, de lazer. Quanto mais próximo a esses benefícios sociais, mais valorizado está esse espaço urbano. Entenda que quem vai valorizar esse espaço urbano é o poder público. Isso mesmo. O poder público vai criar esses espaços de valorização. Então, o dono da propriedade, ele não faz nada para valorizar o seu imóvel, o seu espaço. E aí surge o que nós chamamos de especulação imobiliária. O que é isso, professor? Quando empresários, pessoas querem investir no imóvel e compram um imóvel, mas não para fazer habitação, não para fazer o uso dele, e sim uma especulação, fazer com que espere com o tempo os melhores benefícios daquele local para aquele imóvel valorizar e ele ganhar lucro em cima disso. Gente, isso acontece muito no nosso país. Isso acentua um grande problema que nós temos. Qual é, professor? O déficit habitacional. O Brasil ainda tem falta de moradia. Cresce ano após ano esse déficit habitacional. O que é isso, professor? Faltam moradias, faltam casas para a imensa população brasileira. Existe um slogan muito famoso aqui no Brasil que a gente fala assim: existem muitas casas sem pessoas e muitas pessoas sem casas. Essa é uma analogia, né, que aqui no Brasil nós temos uma desigualdade extrema. Sabemos então que esses espaços nas cidades, esses parcelamentos no espaço urbano, vão ser segregadores social. Nós chamamos isso de segregação socioespacial, onde a população mais carente, que precisa dos espaços públicos, como saúde, escola, segurança, lazer, água, energia, não vai ter condições de habitar esses espaços porque eles vão ser caros. Para onde que essa pessoa vai? Para onde que essa massa da população vai? Para as periferias, para os lugares afastados dos grandes benefícios sociais. Por quê, professor? Porque são mais baratos. Gente, quando a gente vê os noticiários e observa que pessoas morreram soterradas porque estão em áreas de risco, essas pessoas estão em áreas de risco não porque elas querem, porque elas não podem estar em outros lugares. Elas vão ocupar esses espaços porque houve uma segregação socioespacial. Os espaços bem mais valorizados ou mais localizados, melhor localizados, vão ser aqueles mais caros. E a população mais carente vai ocupar as periferias e ficam elas sujeitas e vulneráveis às atividades de risco de vida, tá? Então, quando a população carente ocupa essas áreas de risco, ela ocupa porque ela não tem aonde ir, ela não tem mais esse recurso para adquirir um imóvel, um local, uma moradia, uma habitação próximo aos grandes benefícios sociais, tá bom? Pessoal, vamos lá agora aqui para o PowerPoint. Vamos dar uma olhadinha aqui no PowerPoint, o que eu gravei e mostrei para vocês. Princípios do uso e da ocupação do solo. Primeiramente, nós temos que ter em mente que a ocupação do solo, ela vem para a primeira vez à luz do direito na Constituição Brasileira de 88, tá? A partir de 88, na Constituinte, foi estabelecido pela primeira vez no âmbito constitucional, a política urbana. Tivemos a reforma urbana lá no Rio de Janeiro, mas não estava nada na Constituição, só em 88 que vai estar. E isso muito pela pressão urbana, pela pressão social que aquela população que vivia na cidade pressionaram os políticos e aí colocaram na Constituição, tá bom?
Isso aconteceu porque o processo de urbanização brasileira foi muito acelerado, foi um dos mais intensos do mundo, tá? Um dos mais intensos do mundo. Então a população chega nos grandes centros, os espaços urbanos mais valorizados ela não tem condição e ela vai para a periferia morar em condições precárias, né? Tendo em vista a adequação dessa Constituição, originando a importância do assunto no viés constitucional, tá bom? Nesse sentido, nós vamos aqui mostrar que é no Estatuto das Cidades, isso, o Estatuto das Cidades em 2001, que vai regulamentar a política urbana. Quais são os princípios básicos do nosso Estatuto da Cidade? Ele vai estabelecer que o planejamento das cidades, o planejamento urbano, tem que ser participativo. A sociedade tem que estar envolvida nos processos decisórios, para onde a cidade deve construir mais lote, para onde ela não vai construir mais lote, onde vai ficar as nossas indústrias e assim sucessivamente. O parque, onde vai ser construída a nova escola, a nova creche. Esse participação planejada da sociedade está estabelecido por lei, para evitar que aconteça essa segregação socioespacial no Brasil. E também aparece no Estatuto das Cidades a função social da propriedade. A propriedade tem que ter uma função social para evitar os espaços vazios nos grandes centros e também nas periferias, tá bom? E assim vamos acompanhando. Eu tenho então a Constituição, eu tenho o Estatuto da Cidade e eu tenho o Plano Diretor. O Plano Diretor é o princípio básico, é o instrumento básico que os municípios têm para planejar o bem-estar da sociedade, para evitar que a população mais carente fique desprovida dos benefícios sociais. Como assim, professor? Que a população carente fica desprovida de educação, porque não tem uma escola próxima ao seu bairro, saúde, porque não tem um posto de saúde próximo ao seu bairro, segurança, porque não tem um posto de segurança próximo ao seu bairro, transporte, porque não tem um ponto de ônibus próximo ao seu bairro. Então, o plano diretor participativo, ele vai estabelecer esses regulamentos para que as pessoas tenham condições de opinar, na melhoria do espaço urbano, tá bom? Galera, os problemas urbanos acontecem por quê? Porque nós viemos para a cidade rápido demais, não existia uma política pública de urbanização, criamos um déficit habitacional, ou seja, faltam casas e moradias, e a população mais carente não tem condição de habitar esses locais mais bem valorizados. Logo, elas vão para as áreas de risco. Essas áreas de risco ficam sujeitas a deslizamento, alagamento, enchente, inundação, que nós sabemos muito bem. Porém, nós temos o plano diretor, o Estatuto das Cidades, que garantem uma tentativa de melhora desse estado de bem-estar social da população. Galera, temos tudo isso por quê? Porque no espaço urbano nós temos dificuldade ao acesso à terra urbana. Cada vez mais temos políticas de melhoria desse acesso à terra, mas ainda temos muita dificuldade do acesso à terra, o espaço urbano, devido à valorização e à especulação imobiliária, tá bom? Na cidade, o valor da terra segrega pessoas. Anotem aí, galera, segregação socioespacial. Eu vou ter bairros carentes e bairros de classe média alta. Então, o valor da terra é segregador social, tá bom? Nesse interim, as distâncias e a precariedade dos imóveis e dos benefícios sociais vão elevar ou baratear o custo para a população. Então, peraí, professor, se eu estou morando distante de um lugar, de um espaço que tenha escola, que tenha saúde, que tenha educação, esse espaço vai ficar muito barato. Se eu tenho um espaço que isso está perto, esse imóvel fica mais caro, tá bom? O preço da terra, então, ele vai determinar o lugar da moradia da pessoa. Quando você vê a notícia e fala, nossa, mas olha onde que a pessoa está morando, no alto do morro, vai ter um deslizamento ali, que absurdo. A pessoa está ali não porque ela quer, é porque ela não pode estar financeiramente em outros locais. Cabe aí o poder público, através de órgãos fiscalizadores,
evitar que essa pessoa fique nesse local e adequem um local para ela morar, porque está no Estatuto das Cidades, está no Plano Diretor, está na Constituição o direito à moradia digna, ok? Então, a localização é qualidade. Quanto mais localizado é um território, melhor a localidade da população. No artigo 50, fala muito isso, né? Que o regime urbanístico pode ser definido pela face dos projetos. O que pode e o que não pode ser construído, o tamanho das construções, o uso e a ocupação, a quantidade de pessoas, se vai ter comércio, se é moradia, se é serviço, além de questões que formam o chamado regime urbanístico, que deve ser considerado também em casos de projetos especiais e de uso e ocupação do solo, tá bom? Finalizando aqui, o uso e a ocupação do solo tem como principal finalidade. Então, o uso e a ocupação do solo, a principal finalidade dele qual é? Organizar o território potencializando as aptidões, as contrapartidas, as continuidades, professores, atividades urbanas e rurais, controlar a densidade populacional. Isso é função do uso e ocupação do solo, tá bom? A mobilidade urbana, o deslocamento, melhorar o deslocamento das pessoas, né? Evitar as incompatibilidades entre o espaço urbano e o espaço rural. Tem que ser integrado, tentar integrar esses espaços. E olha o E, eliminar possibilidade de desastres ambientais. Galera, o uso e ocupação do solo tem como finalidade, os princípios, eliminar as possibilidades de desastre. Eu sei que todo ano vai ter deslizamento, eu sei que vai ter movimentação de massa, mas eu tenho que evitar, eliminar a possibilidade desse desastre. E também preservar o meio ambiente, a qualidade da vida urbana e rural. Volta aqui para mim, voltando para mim. Galera, uso e ocupação do solo é isso. São esses instrumentos normativos estabelecidos em lei para evitar que as populações mais carentes morem em áreas de risco. Porque ano após ano, essas pessoas são as que mais sofrem com deslizamentos, enchentes, inundações, enxurradas. Então, para evitar que aconteçam essas mortalidades, nós temos leis que garantem isso. Devem melhor ser fiscalizadas. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no seu coração. Tchau, tchau, galera!